Amados irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite abençoada. Eu quero aproveitar e parabenizar o Chamas Vivas pelos seus 37 anos e a passagem do seu aniversário. Parabenizar a igreja por ter a oportunidade de celebrar esta noite, de tributar a Deus o louvor, a adoração, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quero fazer menção do versículo que se encontra no Salmo 96 e o versículo 9, que diz assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Amados irmãos, irmãs, querido ouvinte, telespectador que nos acompanha através do YouTube ou através do nosso canal na TV AD, bem como você que nos acompanha através das ondas ou através da emissão do som da nossa Rádio Libertadora. Nós estamos diante de uma mensagem que nos conclama a adoração a Deus. O salmista, no Salmo 96, diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Nós somos chamados à adoração. Nós temos necessidade de adorar. Blaise Pascal, um famoso pensador francês, costumava dizer que nós temos no coração, em nós, um vazio enorme e que somente pode ser preenchido pelo Senhor nosso Deus. Nós temos um vácuo, um vazio na nossa existência que nos demanda e exige de nós adorar. E se nós não adorarmos a Deus, não se enganem, se nós não adorarmos a Deus, nós adoraremos a uma madeira, a uma pedra, adoraremos a qualquer celebridade. E se não tivermos ninguém para adorar, adoraremos a nós mesmos. Porque nós fomos criados para adorar. Há uma necessidade premente na nossa existência que nos impulsiona para algo muito mais além de nós. Uma transcendência, um desejo oceânico que nos lança à eternidade, o desejo de buscar e de se prostrar diante de quem quer que seja. E o salmista nos chama para adorar aquele que é digno de adoração. Para que adoremos a Deus. Agostinho de Hipona, nas suas confissões, ressaltou que nós temos em nós o desejo de Deus. Ele ecoa a voz dos salmistas que dizem: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Até quando a minha alma não descansa se não encontrar guarida e se não encontrar paz e refúgio na rocha que está estabelecida de eternidade em eternidade. Nós carecemos de Deus. Nós temos fome de Deus, nós temos desejo de Deus, nós ansiamos por Deus, ainda que não saibamos, é em Deus que nós encontramos a nossa completude, é em Deus que nós encontramos a nossa totalidade, é em Deus que nós encontramos preenchimento, é em Deus que nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma mais deseja e mais espera. Nós somos chamados a adorar, porque nós temos necessidade de adorar. Nós precisamos adorar. As nossas almas têm sede de adoração. Mas o salmista também, nesse Salmo 96, ele nos aponta as razões, os motivos pelos quais nós adoramos e nós somos chamados a adorar a Deus. E eu gostaria de refletir aqui com vocês rapidamente. O primeiro deles é que o salmista diz que o Senhor nosso Deus, o Yahvé, o Adonai do povo de Israel,
é que o povo a quem Deus chamou de seu povo é o povo que se volta para esse Deus como o nome, o Adonai, o Yahvé. É um Deus que é muito maior do que cada um daqueles salmistas que louvaram a Deus nesses salmos. A definição bíblica é de que esse Deus é um Deus grande. Nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, porque Ele é um Deus grande. Ele não é igual a nós. Ele não pode ser medido nem mensurado por nós, porque Ele é transcendente, Ele é muito maior. E nós precisamos compreender, inicialmente, que esse Deus é um Deus grande. E Ele é grande, diz o salmista, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele criou o céu. Imaginem vocês, no Salmo 40, Isaías diz que é Ele que sustenta céu e terra. Ele sustenta todas as coisas. Nós não estamos nos referindo a uma mera força, não estamos nos referindo a um homem ou a qualquer pessoa que possa ser igualada a nós. Nós estamos nos referindo a um Deus que é para além do tempo e do espaço e da capacidade imaginativa que nós possamos ter. Se você olhar para tudo que existe, para céu, para sol, para as estrelas, se você olhar para a lua, para tudo que nos cerca e a grandiosidade da criação, nós só podemos pensar que existe alguém muito maior do que todas as coisas criadas. E a esse maior do que tudo e que todos, nós nos referimos a Deus, e nós o chamamos de Deus, porque Ele é aquele a quem o povo de Israel não tinha a coragem de mencionar o seu nome, e chamava Hashem, o nome, por causa da sua grandeza que se estende de geração para geração. É um Deus grande. O salmista também no Salmo 96 diz que esse é um Deus digno. Ele é digno de ser adorado. O Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, é um Deus que Ele não exige adoração, porque Ele é um Deus caprichoso, porque Ele é um Deus vaidoso, não é porque Ele é um Deus mal resolvido. Ele é adorado por cada um de nós, porque Ele é digno, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele é adorado por nós, não é porque seja um Deus que seja carente de adoração. Ele é adorado por nós, porque Ele é digno de ser adorado. Porque a todo tempo esse Deus está interessado por cada um de nós. É um Deus que participa com os seus atos do nosso processo de redenção. É um Deus que nos busca com ternura. É um Deus que nos alcança com graça, com amor. Porque, como diz o salmista, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é digno. Ele é digno porque quando Ele viu o povo de Israel sendo escravizado, estava no Egito, distanciado da sua terra. Esse Deus se incomodou ao ver a situação do seu povo, levantou Moisés e disse: Moisés, vai e liberta o meu povo. Ele é um Deus que ternamente nos busca, que se dirige a cada um de nós. É um Deus sensível às nossas necessidades. Não é um Deus ausente, não é um Deus afastado, não é um Deus como um relojoeiro que criou o relógio e depois não sabe mais onde está aquela peça criada. Ele é um Deus que nos busca, é um Deus que nos atrai, é o Deus dos profetas de Israel, é um Deus sensível,
é um Deus empático, é um Deus simpático às nossas necessidades. É um Deus que às vezes, encarnado no sentimento de Oséias, sente a dor daquele que chora. É um Deus que está sempre direcionado a atrair o seu povo para si. Por isso esse Deus é digno de louvor e de adoração. Mas este salmo também diz que nós devemos adorar a Deus, não apenas porque Deus é grande, não apenas porque Deus é digno. Diz também que nós devemos adorar a Deus porque Deus é belo, pela beleza da sua santidade. Nós adoramos a Deus também por um impulso estético, porque tudo que vem de Deus é belo. Quem de nós não sentiu esta noite o seu coração acender ao ouvir esses belos hinos cantados pelos chamas vivas, que certamente passaram dias, noites e horas ensaiando para cantar do jeito que estão cantando, com toda a dedicação, com todo o impulso, com todo o esmero, e o resultado é beleza, é estética. E Deus habita na grandeza, Deus habita na dignidade, mas Deus também habita na beleza da sua santidade. Quem nunca se impressionou ao ouvir uma peça de Johann Sebastian Bach? Quem nunca sentiu a grandeza e a beleza diante de um poema escrito pelo rei Davi? E pensar que a beleza de Deus Deus não nos atrai apenas pelas verdades teológicas. Deus não nos atrai apenas pelos fatos científicos. Deus nos atrai também pela beleza das artes. Por aquele poema que está lá nas Escrituras, que às vezes nós não encontramos. Talvez uma verdade tão factual, mas na declaração bela do pastor, que olha e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós ouvimos hinos cantados a Deus, tributando a Deus o louvor e a adoração, nós identificamos na beleza também a grandeza de Deus. Alistair McGrath, um cientista britânico e também teólogo de Cambridge, ele costuma dizer que a ciência e a revelação, elas se completam. O cientista busca fatos, e ao buscar fatos, o cientista tenta identificar a verdade. Mas é quando nós nos debruçamos também sobre a palavra de Deus e ouvimos a revelação de Deus, os ensinamentos de Deus, que nós temos uma revelação e um conhecimento que a ciência não é capaz de nos trazer. Quando nós lemos a beleza das Sagradas Escrituras, contemplamos a beleza de Deus, como Moisés, pasmo, diante daquela sarça ardente que não se consumia, do fogo que estava queimando aquele arbusto e que não parava de queimar. Moisés ouve a voz e que diz de forma bradante: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é solo sagrado. Nós adoramos porque reconhecemos a nossa pequenez, as nossas limitações, a nossa indignidade, e por olhar para Deus na beleza grandiosa da sua santidade. Qual o conteúdo da nossa adoração?
O salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Por que é que nós vamos cantar um cântico novo? Um cântico novo nos fala do deslumbramento e do encantamento que cada um de nós sente ao testemunhar os atos de Deus. O povo de Israel olhava para a sua história e identificava na Páscoa, na passagem, na libertação do povo que havia saído do Egito e que havia sido preservado do anjo da mortandade e tinha atravessado o mar de junco a pé enxuto, no grande feito e no grande ato de libertação de Deus. E por isso Miriam cantou, e o povo cantou, e o povo celebrou os atos grandiosos de Deus. Nós, os cristãos, temos razões muito maiores de cantar cânticos novos ao Senhor nosso Deus. Esse Deus grande, esse Deus digno, esse Deus belo, esse Deus santo, não mediu esforços e em um ato de graça maravilhosa e abundante, desceu dos altos céus, e esse Deus grande se fez um de nós, e habitou em nosso meio, de tal modo que João diz: e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Deus não impôs limites, Deus não mediu esforços, não estabeleceu metas que não fosse aquela de encarnar-se e de habitar no meio de nós, de fazer morada em nosso meio, ainda que nós não fôssemos merecedores nem dignos. Mas esse Deus chegou e fez morada, e a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus que desce aos lugares mais baixos, a graça de Deus que é um favor imerecido, a graça de Deus que tira o homem e a mulher de qualquer condição deplorável na qual se encontrem, e coloca os seus pés sobre uma rocha. Se o povo de Israel tinha razões e tem razões para celebrar as grandezas de Deus, quanto mais nós, pelo fato de Deus ter amado o mundo de uma maneira tão extraordinária, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós adoramos a Deus pelos seus atos maravilhosos, nós adoramos a Deus pela sua graça, e por Ele ter se demonstrado no meio de nós como um Deus acessível. E por fim, se nós temos razões para adorar a Deus, o salmista conclui dizendo: dizei entre as nações, o Senhor reina, versículo 10. O mundo também se firmará para que não se abale, Ele julgará os povos com retidão. O salmista conclui o Salmo 96, dizendo que o Senhor reina. Nós adoramos a Deus porque nós fazemos parte de um reino. É um reino que aparentemente as pessoas não conseguem identificar o seu trono e o seu reinado. Talvez você diga assim: eu faço parte de um reino, eu tenho um rei, eu estou debaixo do senhorio de Cristo. E alguém pode olhar para você e dizer: onde é que está o seu rei? Onde é que está o seu trono?
Onde é que está o seu governo? C.S. Lewis, o famoso pensador de Oxford, disse que nós estamos desembarcados em uma terra inóspita, debaixo de um outro governo. Para quem leu as crônicas de Nárnia, sabe o que é o reino da feiticeira branca. É nessa condição que nós estamos. Mas nós estamos debaixo do governo de Aslan. E Aslan é um símbolo literário de Cristo. E nós estamos orando a oração que Jesus nos ensinou. E dizendo: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Talvez a nossa situação seja incômoda às vezes, mas nós estamos debaixo de um reino. Nós ouvimos a voz. Nós ouvimos a voz de um rei. Que muita gente não consegue ouvir. Nós estamos caminhando e andando e trilhando e nos movimentando dentro desse reino e desse governo humano, ouvindo a voz de um rei, que é uma voz que ecoa alto e brada forte em nosso coração. É um reino pequeno, é um reino como de uma semente de uma mostarda, como uma pérola de grande valor que foi encontrada. Mas nós estamos vivendo a partir dos valores desse reino. E por onde nós passamos, nós estamos levando o reino em graça, o reino em amor, o reino em misericórdia. E na expectativa escatológica de que esse reino se torne pleno, Bira, de que esse reino se torne completo, e até esse dia chegar, nós estamos vivendo, caminhando e dizendo: venha a nós o teu reino. E para concluir, este salmo é um salmo missionário. Nós ecoamos com as vozes dos Chamas Vivas e a voz de tantos missionários que estão espalhados por toda a terra. Os nossos missionários daqui de Mossoró, que estão espalhados por vários países, missionários rurais. E nós estamos levando a todas as nações e a todos os povos a mensagem indizível de que nós fazemos parte de um reino, que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, que Cristo governa sobre nós, e que virá o dia no qual Ele finalmente se revelará, e chegará e estabelecerá para sempre um reino de glória, de justiça e de equidade. E até este dia chegar, nós estamos caminhando. Igreja, você que me escuta através das ondas da rádio, você que me ouve, que me vê através do canal de TV, igreja que aqui está esta noite, nós adoramos ao Senhor porque Ele é grande, porque Ele é belo, porque Ele é digno, mas porque Ele nos ama e nos atraiu de forma majestosa para Ele, e porque estamos anunciando um reino de glória e de justiça que será pleno e que virá no dia em que o relógio do Senhor estabelecer como propósito, e até lá estaremos proclamando e orando: venha a nós o teu reino. E que Deus abençoe a todos, e que Deus abençoe os Chamas Vivas.